Olá, a gente vai mergulhar hoje num tema central do direito administrativo. Sabe aquele poder que o Estado tem de, por exemplo, interditar um restaurante ou limitar o barulho de uma obra? De onde ele vem? É sobre isso que a gente vai conversar, desvendando o poder administrativo e o famoso poder de polícia. E toda essa nossa análise é baseada no caderno de estudos número 09 do Projeto Enact Turbo, um material incrível elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa. Para a gente começar, vamos direto para uma pergunta que muda toda a nossa perspectiva. O poder que um agente público exerce, ele é um privilégio pessoal daquele cargo ou é, na verdade, uma obrigação? A resposta para isso é a chave que abre a porta de todo o direito administrativo. E a resposta está exatamente aqui, nesse conceito, o poder-devir. Como o professor Lessa sempre ressalta, os poderes da administração não são uma opção, sabe? Eles são, na verdade, ferramentas, instrumentos que o agente público tem o dever de usar em nome do interesse coletivo. É uma obrigação irrenunciável. Então, se ela manda agir e o agente fica parado, ele não está só sendo omisso, ele está cometendo um abuso de poder. E falando em abuso de poder, é fundamental a gente entender as duas formas como ele aparece. Primeiro, temos o excesso de poder. É quando o agente faz algo que ele simplesmente não pode fazer, ele vai além da sua competência legal. Imagina um fiscal de obras querendo dar uma multa de trânsito. Não faz sentido, né? Já o desvio de poder ou o desvio de finalidade é mais sutil. O agente até tem a competência para fazer aquilo, mas ele usa esse poder para atingir um objetivo pessoal e não um interesse público. Entender essa diferença é crucial. Ok, agora vamos focar num desses poderes que a gente mais sente no dia a dia, o poder de polícia. É ele que dá ao Estado a permissão para, digamos, colocar limites nos nossos direitos individuais, como a liberdade e a propriedade, mas sempre pensando num bem maior, que é o bem-estar de toda a sociedade. Essa definição, que está lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, é a alma do negócio. O poder de polícia é como uma balança. De um lado estão os nossos direitos individuais de construir, de abrir um negócio, de fazer uma festa. Do outro lado está o interesse de todo mundo, a segurança, a saúde, a tranquilidade pública. É justamente o poder de polícia que equilibra esses pratos, garantindo que o direito de um não vire o problema de todos. E aqui, atenção, um ponto que sempre gera confusão e é prato cheio para pegadinha de prova. Não podemos confundir a polícia administrativa com a judiciária. Pensa assim, a polícia administrativa, como a vigilância sanitária ou um fiscal de posturas, ela atua de forma preventiva. O foco dela são as coisas, as atividades, para evitar que o problema aconteça. Já a polícia judiciária, tipo a polícia civil, entra em cena depois que um crime ocorreu. O foco dela são as pessoas, os indivíduos, na investigação de infrações penais. Para a gente realmente dominar esse assunto, a gente precisa conhecer as três características, os três atributos que dão força ao poder de polícia. E para facilitar a memorização, tem um mnemônico ótimo: DAC. O poder de polícia se apoia em três pilares. O nosso, DAC. O D é de discricionariedade, aquela margem de escolha que o administrador tem para avaliar a conveniência e a oportunidade de agir. O A é de autoexecutoriedade, a capacidade incrível que a administração tem de tomar uma decisão e executá-la imediatamente, sem precisar pedindo licença ao judiciário. Pensa na apreensão de comida estragada. Tem que ser na hora. E o C é de coercibilidade, que é a possibilidade de impor aquela decisão de forma obrigatória, usando até a força, se for preciso. Bom, e isso tudo nos leva a uma das questões mais debatidas e que mais caem em provas: a delegação do poder de polícia. A pergunta é direta. O Estado pode passar para uma empresa privada, por exemplo, o poder de aplicar uma multa de trânsito? Por muito, muito tempo, a resposta era um não categórico. Só que as coisas mudaram. E quem botou um ponto final nessa discussão foi o Supremo Tribunal Federal, o STF. No julgamento do famoso tema 532, a Corte deu uma resposta definitiva que reorganizou completamente o entendimento sobre quem pode e quem não pode exercer o poder de polícia. E a decisão do STF foi essa aqui. A parte mais revolucionária é a do meio. Uma empresa estatal que é de direito privado pode sim exercer o poder de polícia, incluindo fiscalizar e até aplicar multas. Mas calma. As condições são bem específicas e restritas. A principal delas é que essa estatal preste um serviço público em regime não concorrencial. Já para as empresas privadas comuns, a delegação é bem limitada. Elas só podem fazer os atos materiais, de apoio, tipo instalar e operar um radar. A decisão final de multar continua sendo do Estado. Então, o ponto crucial para levar para a prova é este: a execução,
A fiscalização e até a sanção podem ser delegadas seguindo aquelas regras. Mas a criação da regra em si, a chamada ordem de polícia, que é a lei, essa é função do poder legislativo. É um poder primário que é absolutamente indelegável. E é importante saber que o direito administrativo evolui. A visão mais moderna hoje caminha para longe daquela ideia antiga de só punir. A tendência é buscar o consensualismo, ou seja, resolver os problemas de uma forma mais dialogada e eficiente. E este fluxo mostra bem essa nova lógica. Ao invés de aplicar a multa de cara, a administração hoje pode, por exemplo, emitir uma notificação para orientar a pessoa a se regularizar. Ou, melhor ainda, celebrar um termo de ajustamento de conduta, o famoso TAC. Com ele, uma multa pode ser convertida na obrigação de prestar um serviço ou fazer um investimento que traga um benefício direto para a sociedade. É muito mais inteligente e eficaz. Bom, agora vamos para uma síntese estratégica. Aqueles pontos que precisam estar afiados na ponta da língua na hora da prova. Primeiro, os 4 ciclos ou fases do poder de polícia. Lembre-se sempre deles. A ordem, que é a lei que estabelece a regra, o consentimento, que é a licença ou alvará, a fiscalização, que é a verificação se a regra está sendo cumprida, e a sanção, que é a punição, como uma multa. Todo ato de polícia passa por esse ciclo. Segundo, guarde este número: 5 anos. É o prazo prescricional da pretensão punitiva da administração pública federal. Ou seja, o Estado tem 5 anos para iniciar a ação para punir uma infração. Passou disso, já era. É um prazo fundamental. E por último, a joia da coroa, a tese do tema 15.3.2 do STF. A delegação do poder de sancionar é possível para estatais que prestam serviço público de forma exclusiva, sem concorrência. E é impossível para empresas privadas comuns que atuam no mercado. Essa distinção é a chave para acertar qualquer questão sobre o tema. E, para a gente fechar, essa reflexão do professor Lessa resume tudo com perfeição. O poder público não é um fim em si mesmo, é uma ferramenta. É um dever que exige do gestor muita sabedoria, responsabilidade e, acima de tudo, uma busca constante pela solução mais eficiente e justa para o interesse de todos. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!